Esse é mais um episódio do podcast Maldita Politicagem. Eu sou o Luiz, estou com Alessandro e Alessandro. Olá pessoal, como é que estão? Para esse episódio, o tema escolhido foi o tema da burocracia. E a pergunta de saída é, afinal de contas, é possível um mundo com menos burocracia? Para encarar essa pergunta, a gente vai separar esse terceiro episódio em 3 blocos. O primeiro bloco, o bloco de definição e de origem do termo, né, e as suas primeiras aplicações. No segundo momento, no segundo bloco, a gente desdobra isso apontando os dilemas, os problemas, aquilo que normalmente incomoda, aquilo que normalmente pode ser visto como o calcanhar de Aquiles ou os incômodos que o evento e o fenômeno da burocracia oferece para a vida de todos nós. E no terceiro e último bloco, a gente apresenta as aplicações no cotidiano de uma forma um pouco mais lúdica, um pouco mais leve, tentando fechar o conteúdo dessa terceira edição do nosso podcast. Vamos embora. Para começar então o assunto, vamos com a pergunta de 1 milhão aqui, japonês. O que é burocracia afinal? Bom, a palavra burocracia, Luiz, ela tem um significado que é a união de 2 palavras, né? Burô seria escritório, cracia, né? Como todos os outros conceitos, né? Autocracia, enfim. Democracia significa poder. Então seria o poder do escritório. Só que dessa palavra, criada lá pelo Jacques Vincent, muito se alterou do entendimento do conceito. Então eu posso citar como primeira forma de compreender o que é burocracia atualmente utilizado na academia, enfim, nos dias atuais na sociedade, como procedimentos que uma pessoa precisa passar para obter algum tipo de serviço público, por exemplo. Quais seriam as marcas desses procedimentos? Algum tipo de impessoalidade, ou seja, todas as pessoas são tratadas da mesma forma, precisam passar pelos mesmos processos, mesmos procedimentos para obter determinado serviço público. Definidos por regras prévias, né? Regras pré-estabelecidas. Exatamente. Com a justificativa de serem eficientes, de aumentar a eficiência desse processo. Desse primeiro entendimento, ou seja, dos procedimentos, surge a utilização do senso comum da palavra burocracia, né? A utilização do senso comum é pejorativo. Então seria todos aqueles processos muito demorados que uma pessoa tem para obter determinado ganho público, por exemplo, alguém que vai pedir a sua aposentadoria. Ela precisa passar por uma série de procedimentos, de documentos, enfim, que o Estado estabelece e só no final do processo ele consegue. Então, essa demora é o que gera o entendimento pejorativo do termo burocracia. Sim. Mas essa é uma forma equivocada de olhar para a burocracia. A burocracia ela não deve ser vista como algo que seja em si a própria demora. A burocracia são os procedimentos, no nosso mundo atual, necessários para tratar com impessoalidade determinado processo. O que seria, da onde vem o aspecto pejorativo, seria, na verdade, o excesso da burocracia, excesso dos procedimentos. Esse excesso dos procedimentos, daquele primeiro entendimento, é o que pode gerar problemas, de fato, na administração pública. E que alguns autores até usam para diferenciar. A burocracia é a existência de uma certa estrutura com regras definidas e apontar atribuições em cargos que não, né, dentro dessa burocracia, os cargos executam as funções, executam os processos a fim de tornar a gestão do Estado ou de uma empresa mais eficiente, né? E aí separa a burocracia, que é exatamente isso, de burocratismo, que seria enfim, você criar cargos desnecessários para servir interesses políticos ou pessoais e assim por diante. O sociólogo norte-americano, o Charles Wright Mills, ele fala a forma prática de vê-la é por meio de papéis e pessoas, que são as regras e essas pessoas que executam aquelas regras dentro de uma estrutura normalmente grande, pesada. Por isso essa visão de que às vezes a burocracia ela é negativo, então. Essa forma de olhar para os papéis é algo que simboliza o que é a burocracia, porque de alguma forma é uma maneira de você organizar as coisas, de você criar procedimentos que sejam padrão para todas as pessoas que vão tentar entrar com um determinado processo, pedir algum serviço público, enfim. Outro entendimento de burocracia que nós temos seria a divisão das tarefas numa determinada empresa. Determinada instituição pública, no próprio Estado, enfim. Essa divisão de tarefas baseadas
na racionalidade, nas especialidades, com hierarquias, com procedimentos, com exames formais de admissão na esfera pública, com algum tipo de coordenação dos chefes dotados de expertises específicas para cada tarefa. Ou seja, a estrutura organizacional da burocracia, ela é, pelo menos teoricamente, uma tentativa de aumentar a eficiência daquela organização. E o corpo burocrático normalmente é mais visível, né, que são os burocratas no governo, são os funcionários públicos, nas empresas, os operadores, né, os colaboradores, como se diz atualmente das empresas, que normalmente chegam a ocupar aqueles cargos por processo seletivo ou por concurso público, eventualmente até por nomeação, mas que tenha, que pelo menos em tese deva ter, alguma habilidade que atende às exigências do cargo e não ao nome, à cor da pele, ao tipo sanguíneo, à origem étnica, nada disso. Você só ocupa aquele cargo em função da sua capacidade de executar as prerrogativas do cargo e ponto. Exatamente. Então, quando nós falamos de burocratas, a ideia é que é uma pessoa admitida de forma racional. É alguém que foi selecionado com um determinado merecimento para executar aquela tarefa. Exatamente isso que você falou. Beleza. Esse é o primeiro bloco. Fechamos com essas definições e essas variações, esses elementos que compõem a burocracia. Agora nós vamos para o segundo bloco. A gente desdobrar nesse segundo bloco o assunto desse episódio burocracia, a gente tem que inevitavelmente entrar nesse ponto que é a relação entre burocracia e capitalismo. Como que isso acontece na história e na literatura que você estuda? Então, a burocracia ela é entendida, né, pelo Max Weber, grande sociólogo alemão, né, talvez o autor mais fundamental sobre o tema, para vocês que tenham vontade de se aprofundar, enfim, leiam, a gente sempre fala, né, da importância de ler os livros originais. A burocracia ela é vista como uma forma de você aumentar a eficiência, como a gente já disse no primeiro bloco. Por que isso ocorre? Porque você acaba separando as pessoas de acordo com as suas habilidades específicas, você atribui tarefas delimitadas para as pessoas como forma de diminuir a pessoalidade das pessoas, os laços afetivos. São todas essas formas que buscam aumentar a eficiência de determinada organização. O que é interessante é que se você olhar para organogramas, seja de empresas públicas ou de congresso, enfim, você consegue enxergar ali esse olhar burocrático, né? As pessoas estão ali para cumprir determinada tarefa, só que isso não está presente só no mundo público, né? Todas as empresas possuem uma determinada burocracia, que é uma organização dos seus funcionários, uma hierarquia, procedimentos para colocar em prática determinado processo, enfim. Tudo isso a gente pode chamar isso de burocracia, sim, seja no mundo público, seja no mundo privado. E na história do capitalismo, a burocracia surge para substituir o tipo de organização empresarial ou da política da Idade Média, do feudalismo, que era uma organização patrimonial, que era determinada pelos laços consanguíneos. Então, o cargo de determinado, sei lá, um cobrador de impostos era ocupado por um parente distante do rei. E isso, à medida em que o capitalismo exige mais eficiência, mais impessoalidade, a forma de organização burocrática surge para substituir o patrimonialismo. Pensando nos nossos problemas no Brasil, seria um tipo de funcionamento do aparato de serviço público que não dependa da vontade do Sarney, do familismo, né? Um dos nossos problemas históricos é exatamente a não superação desse patrimonialismo que permeia muitas unidades políticas subnacionais, eventualmente arenas do governo federal. Então, o nosso problema é quando a gente olha grandes clãs políticos, é a ausência de burocracia e excesso de patrimônio, aquilo que o patrimônio, o governo, o Estado é patrimônio privado, portanto, baixa separação entre público e privado. A gente visualiza os pontos, já que no primeiro bloco a gente apontou os pontos negativos, a gente já visualiza os pontos positivos quando a gente olha que falta burocracia, falta regras e definição de ocupação de cargos por merecimento,
quando a gente vê esses clãs políticos, o nepotismo que muitas vezes organiza a política no Brasil. Sim, se você está montando uma empresa e você vai por laços afetivos contratando o seu corpo de técnicos ali, né? Você contrata porque você gosta da pessoa ou porque a pessoa é tradicional na cidade. Tudo isso não é uma constituição de uma burocracia. Então seria o oposto daquilo que seria o burocrático. O burocrático seria prevalecimento de critérios técnicos para a nomeação das pessoas, para a organização desse corpo. Por último, nesse segundo bloco, ainda tem um outro tópico que diz respeito a um dilema clássico entre política e burocracia. Porque a atitude do burocrata é seguir a estrutura, que determina cumprir a regra, atender os pressupostos da lei, bater meta, bater ponto. Perfeito. Em política, entretanto, existem outros pressupostos da ação. E aí, portanto, segundo o próprio Weber, como você mencionou, tem aqui um dilema, um choque. Que tipo de dilema? Qual é esse dilema? Bom, pense no seguinte. Vamos supor que nós vamos contratar... nós somos uma empresa pública e nós temos que contratar alguém. Se nós não temos o estabelecimento de uma instituição burocrática com procedimentos, né, formais, nós poderíamos contratar o nosso amigo, certo? No entanto, se você tem os procedimentos burocráticos, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma prova que vai ser uma prova igual para todo mundo e quem tiver a melhor pontuação, como é o vestibular, vai ser aprovado para a nossa empresa, certo? Seria o esquema de concurso público. Isso é um lado positivo perante a democracia, porque é um tratamento igual de todas as pessoas. Todas as pessoas vão passar pelo mesmo procedimento, pela mesma forma de recrutamento. Agora, por outro lado, a mesma democracia ela pode ter problemas se tudo for definido a partir de critérios técnicos, puramente técnicos, porque nem para tudo existe um procedimento técnico para resolver um determinado problema. Nós votamos dos nossos políticos, nossos representantes, né, no Congresso, para presidente, para prefeito, para que ele desempenhe valores, para que ele transmita valores que são o motivo pelos quais a gente votou nele. Agora, se os burocratas mandam em tudo no serviço público, por exemplo, se a palavra do burocrata passa a ser sempre mais importante, mais relevante do que do político, então para que serve a democracia? Seria o que alguns autores chamam o Weber chama de jaula de ferro. Beleza. Então é isso. Vamos para o terceiro bloco. Chegando então ao nosso terceiro e último bloco, sempre a pergunta que nós vamos encarar a cada episódio é, afinal, a burocracia é um negócio maldito, Alessandro? Diga. Então, já conectando também, né, com a nossa questão inicial, se é possível um mundo com menos burocracia, eu acho que o entendimento pejorativo, o entendimento de que a burocracia é negativa, na verdade, ele se refere ao excesso de procedimentos, não necessariamente à burocracia. O excesso de processos e procedimentos, de regras, às vezes irracionais, regras que não ajudam ao melhoramento da máquina pública, dos procedimentos, isso sim é negativo. Então, o entendimento do senso comum de burocracia, que são os excessos, na verdade é uma maneira equivocada, novamente reitero, isso sim é maldito. Agora, por outro lado, pense bem em todas as instituições que existem no nosso país, como é importante, né, a tarefa que cada uma das instituições públicas cumpre, desde o Banco do Brasil, do BNDES, dos Correios, do SUS, enfim, todas essa máquina pública que é construída por pessoas admitidas via concurso público, um tratamento igualitário, não tradicional, não ligado a laços afetivos e que fazem serviços que são essenciais para a população brasileira. Aqui vale ressaltar que existem várias críticas em relação aos concursos públicos no Brasil, e essa é outra discussão, nós podemos entrar em outros episódios. Exato. Eu lembrei de uma aula do professor Antônio Flávio Pierucci, um dos maiores especialistas em Weber. Aliás, eu gostaria de citar também uma pesquisadora que ajudou muito na produção desse roteiro, que é a pesquisadora da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, Gabriela Lota, grande pesquisadora, muitos bons trabalhos. Bem lembrado. Mas o Antônio Flávio Pierucci, que foi professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, e estudioso dessas questões, especialmente do Weber, ele dizia assim que, inevitavelmente, o Weber sempre sabia que as coisas caminhariam para um lugar que não era nem bom nem ruim. A burocracia é isso, ela
ela pode alcançar um nível do burocratismo, dos excessos, do irritante, mas é inevitável. E aí o professor Pierucci dizia, mas às vezes ela funciona. E quando ela funciona, ela é maravilhosa. E aí eu me lembrei, ouvindo essa aula dele, de uma vez que eu fui numa outra universidade que não era que eu estudava, na graduação, e tinha um departamento, um atendimento de coordenação assim, ao público que era muito eficiente. Naquela época, no começo do século XXI, a funcionária, a secretária, ficava com fone de ouvido, como se fosse coisa de 10 anos atrás. Já lá ela usava isso e ela atendia com equipe, os congressistas, as pessoas que estavam no congresso, com máxima eficiência, rapidez e impessoalidade, seguia a ordem. E aquilo, para quem vinha de uma outra universidade que não tinha aquela estrutura burocrática bem clara, bem organizada, a gente ficou maravilhado. Então isso nunca sai da minha cabeça de jovem estudante. E por último, na nossa realidade contemporânea, há o surgimento de organizações que tentam evitar a burocracia, como as startups ou organizações que prometem ou apregoam uma horizontalidade entre os participantes da organização, entre os criadores, os vendedores, os estagiários, uma coisa sem a hierarquia, sem aquela estrutura dura da burocracia. Bom, é possível esse tipo de organização, Ale? O que você acha? É possível? Possível mas a partir do momento que uma instituição se desenvolve, assim como diz, né, a lei de ferro da oligarquia, que vem do trabalho clássico do Mitchell, para quem quiser depois ver, ler mais sobre o assunto, a tendência é que quando você busca pela eficiência, você acaba separando tarefas, você acaba criando uma hierarquia. Isso acontece em partido político, acontece em empresa. Então, se você pergunta, é possível? Sim, é possível. Agora, a maioria das empresas buscam por maior eficiência. Diria o Mitchell, que foi aluno do Weber e dono da lei de ferro das oligarquias. Se a organização, qualquer organização, primar, né, tiver como seu pressuposto a eficiência e a prontidão estratégica, quer dizer, agir rápido, ela vai inevitavelmente ser burocrática. Sim. Portanto, a startup, a partir do momento que ela começar a competir com outras startups, tiver que atribuir funções muito definidas para os seus membros, a burocracia é como se fosse um ferrugem que vai saindo dentro daquela organização e não tem como fugir disso. É como se fosse, a gente pode usar um exemplo aqui. Dessa vez o Bill não é fictício, o Bill de verdade, o nosso editor de áudio e o nosso designer, se ele tivesse na nossa reunião e falar, não, eu quero falar dessa vez, eu quero vir fazer aqui o discurso, eu, cientista político, eu viro designer, aí eu vou desenhar lá no Paint a nossa apresentação, nossa identidade visual, e o Bill designer vai vir aqui falar de ciência política. Já violando a atribuição das funções que foram definidas. Obviamente o resultado não seria você desenhando alguma coisa, não ia dar certo. Né? Não, provavelmente ninguém estaria ouvindo a gente nesse momento. É isso. A gente espera que tenha sido útil, que vocês possam consultar o conteúdo e as referências mencionadas ao longo do episódio, que estão com os textos referenciados na descrição desse conteúdo, esperando a sua mensagem, o seu comentário. Caso você tenha gostado, ajude a divulgar. Um abraço para todos e para você, Ale. Abraço a todos, pessoal! O Maldita Politicagem tem produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.